Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia, por favor, para nós fazermos leitura de um trecho da Palavra de Deus. Escritor Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 1, verso de número 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Obrigado, meus irmãos. Nós vamos tratar sobre o jejum na vida do obreiro, mas especificamente a questão ligada à batalha espiritual do obreiro e a necessidade dele estar jejuando. Então, batalha espiritual e o jejum. Nós vamos buscar em alguns livros que nós temos sobre batalha espiritual. Eu principalmente fui olhar. Eu percebi que é um tema que não tão abordado, que é uma defesa espiritual, é a arma do jejum que Deus nos deu. É um tema tão complexo e tão profundo, e eu acho que às vezes passa desapercebido. Mas eu quero, num primeiro momento, irmãos, rapidamente, tratar sobre batalha espiritual, e depois nós falarmos sobre a nossa arma, porque é uma defesa que o Senhor nos deu para a batalha, que está à nossa disposição, mas que nem todos os crentes usam. Infelizmente, nem todos os obreiros usam. Infelizmente, muitas pessoas se privam de ter um ministério confirmado por Deus, de viver um outro momento na sua vida espiritual, de experimentar um outro tempo na sua casa, nos seus negócios, porque eles não utilizam as armas que Deus colocou ao seu dispor, porque nós vivemos um tempo de batalha. Agora, queridos, antes de nós entrarmos, eu quero refletir rapidamente com vocês a respeito do que é uma batalha espiritual. Nem todo mundo, talvez, que está me escutando, tenha em mente o entendimento disso. Então, uma breve introdução sobre o que é a batalha espiritual. Venha comigo, Gênesis do capítulo de número 1 e o verso de número 27. Gênesis do capítulo de número 1 e versículo de número 27. É um texto extremamente conhecido de todos nós, mas eu preciso fazer leitura para que nós possamos memorizar. Olhe para mim. Nós somos salvos por repetições de verdades eternas. Você pode repetir comigo? Eu não gosto muito de parafrasear e estar repetindo com todo mundo, mas às vezes por fins didáticos nós precisamos. Você pode repetir comigo? Nós somos salvos, por repetições de verdades eternas. Então tu repetiu hoje, tu vai repetir amanhã, tu vai repetir depois da manhã, tu vai repetir depois da manhã, tu vai repetir, até que aquilo entre no teu coração, entre na tua vida e comece a fazer parte de você. Tem pessoas que, por exemplo, pastor César, não saem de casa sem relógio. Tem pessoas que não saem de casa com relógio. Por quê? Porque aquilo virou um hábito delas. E aquilo faz parte delas. Elas se sentem com o sem, a tal ponto que, se tiver ou não tiver, incomoda elas. Deixa eu te dizer, a palavra de Deus, ela tem que entrar dentro de nós, que nós se incomode por não estar perto dela, que nós sinta a falta dela, que nós se sinta incompleto sem ela, e que nós começamos a perceber que ela faz parte da nossa identidade. Esse é o princípio. Então, por isso que nós somos salvos por repetição de verdades eternas. Gênesis do capítulo 1 e o verso de número 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Vejam só, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Em Colossenses, do capítulo de número 1, verso de número 15, está escrito: o qual a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a terra, a criação. Deus nos fez segundo a imagem, conforme a semelhança de Cristo.
Foi o desejo de Deus. Deus criou o ser humano para que ele pudesse manifestar tudo aquilo que Deus tem, que emana dele, como paz, como bondade, como justiça. Essas semelhanças do caráter de Deus, Deus criou o homem e Deus colocou nele a imagem de Deus. O que Deus é? Deus, ele não tem amor. Ele é amor. Deus não tem bondade nem paciência e qualquer outro dos seus atributos, porque ele é assim. E isso Deus colocou dentro do ser humano. Foi uma implantação. Deus projetou isso e formou o ser humano. Não quer dizer que fisicamente, até porque Deus é espírito, essa representação em barro, ela é muito elementar da glória, da tremenda glória de Deus. Mas pensa que a complexidade da alma que Deus criou, a complexidade dos neurônios que Deus fez, a complexidade do raciocínio humano, a complexidade da compreensão das coisas, nenhum outro animal tem. Deus criou no homem, por quê? Porque Deus fez uma projeção da sua grandeza de sabedoria, da sua emanência, da sua natureza. Só que todo mundo conhece a história. Lúcifer, ele era um dos querubins, um dos guardiões, né? A palavra querubim, querubos, ela vem de guardião. Ele era um dos anjos que eram dos guardiões da eternidade. E ele, um determinado momento, nos dá a entender a palavra de Deus que ele quis ser igual a Deus. Ele quis receber a adoração de Deus, ele quis receber, né, a veneração de Deus, ele quis receber tudo aquilo que Deus tinha por direito, porque Deus havia criado todas as coisas para si. E ele, como criatura, achou que ele poderia tomar o lugar de Deus. Vejam, Deus não aceitou isso. E Deus retirou ele da semelhança e glória que Deus tinha colocado sobre ele e também do lugar de glória. Destituiu ele. Agora, a palavra de Deus nos declara que ele caiu como um raio na terra. E aonde ele veio parar, aonde ele veio sucumbir com todas as potestades, as milíades de anjos que o cercaram, ali o sentimento dele de iniquidade continuou sendo o mesmo. Ele quis roubar e minar o lugar natural de Deus. No jardim do Éden, ele tentou fazer com que o homem deixasse de ser semelhança de Deus e se tornasse a semelhança dele. Em vez de o homem adorar a Deus, o homem passasse a adorar a ele. Então a batalha espiritual, ela nasce com um entendimento, irmãos, de que quando o inimigo das nossas almas, ele quer nos tirar do foco e do propósito porque Deus nos criou. Todos nós, Deus nos criou com um objetivo, com um propósito, com uma finalidade. Deus colocou sobre a nossa vida, né? Deus depositou sobre nós autoridade sobre alguma área. Deus colocou sobre nós um projeto que nasceu no seu coração. Agora, o inimigo não quer que a gente concretize, ele quer desviar esse foco, para que a gente tenha um outro foco que termine não em Deus, que termine nele, E essa é a nossa batalha, uma batalha diária de nós ficarmos olhando para Deus ou ficarmos olhando para o inimigo, olharmos para o projeto de Deus, olharmos para o projeto inimigo, olharmos para aquelas coisas de boas que Deus nos deu e valorizarmos as coisas boas que nos deu Deus, ou nós pensarmos que o inimigo pode nos proporcionar algo melhor. Esta é a batalha espiritual. Só que observe, com a queda de Adão, nós vivemos uma situação difícil. Em 1 de João, no capítulo 5, verso 19, está escrito: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Toda a natureza, como está escrito, narrado por Paulo, né, em Romanos capítulo de número 8, toda a natureza, desde o ecossistema até as pessoas, elas estão sendo guinadas, elas estão sendo levadas a elas sucumbirem no maligno. O mundo está perecendo, o mundo está caminhando nesta direção. E nesta batalha espiritual, o ser humano está numa circunstância difícil, porque nós estamos sendo criados num ecossistema que o inimigo praticamente tomou conta.
Nós fomos gerados em Deus, mas porém, estamos sendo educados, criados, projetados num ecossistema que está dizendo para nós, o que tu quer com Deus? Por que tu vai à igreja? Por que tu ora? Por que tu serve a Deus? Por que tu busca a Deus? Por quê? Porque o mundo, o sistema do mundo, ele está acostumado a viver sem Deus e ele está trabalhando para que tudo não nos leve até Deus, para que tudo nos leve a aquele que está querendo dominar a nossa alma e levar também para a perdição, que quer minar o projeto de Deus. Então vejam, desde criança, o ser humano é exposto a uma batalha espiritual. Só que note bem, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, nós aceitamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Quando nós aceitamos a Cristo, a batalha se intensifica. É por isso que você vem para a igreja, toma a decisão de servir a Deus, e a primeira coisa que tu passa a enfrentar, em vez de às vezes um tempo de alegria na tua casa, é um tempo de dificuldade, porque tem alguém que você não quer que você sirva a Deus, não quer que a tua casa sirva a Deus, não quer que você se aproprie ao passar dos tempos de tudo aquilo que Deus separou para a tua vida. Ele estava dominando a tua vida. Ele, direto ou indiretamente, ele estava ali influenciando, mas agora ele perdeu esta influência, e ele não aceita de cara, ele não aceita que esse domínio, esta influência seja perdida, então ele combate. Agora, tu está na casa do Senhor, tu começa a buscar a Deus, tu começa a trabalhar e fazer a obra do Senhor Jesus Cristo, só que um determinado momento na tua vida, o Senhor começa a revelar o projeto para você. O projeto de salvação, o projeto de redenção. Deus começa a fazer você perceber que você vive uma vida melhor, que a tua família vive uma vida melhor, que Deus te libertou de tantas circunstâncias, deu livramento de morte, tantas coisas, mas daqui a pouco teu olho começa a abrir que a tua família precisa de salvação, teus vizinhos precisam de salvação, teus amigos de trabalho precisam de salvação. Você começa a abrir o entendimento de que Deus te chamou para você servir. Você não veio para ser servido, você veio à terra para servir. E isso é glorioso, porque além do Senhor nos convocar para trabalhar, Ele ainda nos dá recompensa por nós trabalhar. Aí tu te torna um obreiro da casa do Senhor. Aí o Senhor te chama e coloca liderança nas tuas mãos. Mas aqui é que está a grande questão, porque em cada momento que tu está na tua vida, tu vai enfrentar um determinado nível de dificuldade. Não esperamos que uma criança do primário faça provas de pessoas que estão no 9º ano. Não esperamos que crianças que estão no 2º ano façam provas de quem está na faculdade. Mas quando nós chegamos à faculdade, é de supor que nós vamos enfrentar obstáculos patentes ao lugar onde nós estamos. Aí que enfrentamos muita dificuldade, porque muitas pessoas vêm para o ministério achando que agora vão descansar, achando que agora vão parar, achando que a carga vai diminuir. Pelo contrário, quando tu se propõe a fazer a obra de Deus, a carga vai aumentar, as dificuldades vão aumentar, os problemas vão aumentar. Mas tenha em mente que da trajetória do 1º ano até tu chegar à faculdade, houve um investimento na tua vida. Talvez você não percebeu, mas o Senhor investiu na tua vida. O Senhor fez pessoas investirem no teu ministério, investirem na tua caminhada. E vejam só, naquele momento em que você está prestes a sair deste nível, aí o inimigo não quer que você continue na tua caminhada, porque agora você não só vai servir a Deus, mas você vai começar a exercer um outro nível de influência sobre outras pessoas. Você está numa outra condição de preparo, você está numa outra investidura sobre você, e tem condições de fazer muito mais para a obra de Deus. Então, querido amigo, querido irmão, a batalha espiritual, ela se apresenta nesse entendimento, o entendimento de que é uma luta do inferno
contra a igreja, é uma luta do inferno contra nós, é uma luta contra o teu ministério. E eu preciso que, para nós estarmos avançando, irmos para o jejum, você abra a Bíblia e abra comigo em Efésios. E esse é um dos textos que nós não podemos deixar de ler sobre batalha espiritual, capítulo de número 6. Paulo, ele nos traz uma declaração implícita que está aqui narrada. Ele está falando sobre a vida cotidiana no âmbito familiar, no âmbito profissional, nos seus relacionamentos. Mas agora ele vai concluir esse pensamento, ele vai falar da maior das dificuldades que a gente tem. Batalha espiritual. Olha o verso de número 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais. Fortalecer, esta é a chave. Nós precisamos nos preparar com fortaleza espiritual no nosso ministério. É um alerta do homem de Deus, fortalecer. E para que fortalecer? Fortalecer em armaduras para nós resistir a esses ataques que virão em nossa vida. Só que vejam só, a batalha espiritual, ela é no mundo espiritual gerada, mas ela é manifesta nem sempre no mundo espiritual. Normalmente ela é manifesta no mundo material. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Paulo falou isso, eu creio naquilo que ele falou. Nós somos compostos dessas três partes. Uma, é essa matéria. Segunda é a casa, o lugar que Deus separou para morar dentro de nós. A nossa sede da consciência, a nossa alma, sede de consciência que pode ir para a eternidade ou pode ir para o inferno. E nós precisamos fortalecer não somente o nosso corpo físico, mas fortalecer a casa de Deus e fortalecer a nossa alma. Por quê? Porque o diabo ele luta para tentar, querido obreiro que está me escutando, colocar desânimo no teu coração. Porque o diabo, ele luta às vezes para tentar colocar, às vezes, interpretação errada daquilo que Deus está comunicando, através do nosso líder, através da pessoa que trabalha conosco. Ele comunica algo, mas aquilo parece soar diferente no nosso ouvido. Vejam só, se foi com Eva e com Adão, o que sobra para nós? Se o diabo usou essa estratégia para mudar as frases que Deus tinha colocado para Adão e Eva, não vai usar para nós? Com certeza que sim. Mas só isso? Não. A batalha espiritual, às vezes ela nos ataca. Às vezes ela ataca a esposa, às vezes ela ataca o filho, às vezes ela se lança materialmente e começa a queimar tudo dentro da nossa casa. Daqui a pouco você enfrenta problema com o teu chefe, a pessoa que sempre te ajudou, que deu promoção para ti, que te deu um emprego, que investiu em você, que acredita em você, mas daqui a pouco se azeda com você do nada. Parece que se volta contra você do nada. Agora Paulo vem dizendo para nós esta informação: você não tem que lutar contra pessoas. Você não tem que lutar contra a pessoa e sair brigando com todo mundo, porque você precisa ter o teu olho espiritual aberto. E o poder de Deus, ele nos ajuda a nós termos os olhos espirituais abertos e nós começarmos a prestar atenção nos sinais e entender o que é que está acontecendo, o que é que está vindo para nos atacar. Deu uma crise de choro do nada na esposa, é só os nervos, será que está acontecendo com ela? Deu uma crise de ansiedade no filho, será que aquilo exatamente é uma crise de ansiedade? Deu um problema
problema que lá dentro da tua casa parece que ninguém dorme mais. Ei, será que o inimigo não está atacando dentro da tua casa, tentando roubar a tua paz, tentando tirar teu foco da obra de Deus, tirar o teu tempo que você estaria descansando e pensando o que tu vai fazer lá na congregação, o que tu vai fazer no ministério? Às vezes é o inimigo tentando lutar contra você. Para quê? Para tentar tirar você do teu propósito. Mas eu glorifico a Deus por nesta noite tu está aqui nesta casa de oração, tu ter parado para escutar esta palavra em algum lugar, porque eu tenho certeza que nesta noite o Espírito Santo está te renovando e dizendo para você: não desista. Tua luta não é contra as pessoas elas podem ser melhor, elas podem mudar. O que está faltando é Deus entrar na vida delas, é elas terem um novo ânimo na presença de Jesus. Batalhe espiritualmente, não tente vencer pelas tuas mãos, não tente vencer pela tua mente, senão você não vai ir longe, você vai parar, e o inimigo até pode fazer você desanimar na caminhada. Aleluia. Então vejam só, batalha espiritual. Eu acho lindo uma palavra que nós podemos encontrar em Jesus Cristo. Jesus Cristo nos trata, a palavra de Deus, de dar uma informação em Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Deixa eu te dizer, nós fomos criados para nós olhar para Deus e olhar para o nosso ser humano. Nós não temos olhos para nos olhar. Nós podemos até olhar num espelho, mas só se for para medir como nós estamos. Mas Deus não colocou olho nas nossas mãos para a gente colocar aqui, e ficar a gente se olhando toda hora. O foco de Deus é investir em nós para que nós invista nas outras pessoas. E a maior batalha espiritual, vejam só, isso faz parte da mordomia do crente. Todo dia tu tem que orar e dizer: Senhor, quem que eu posso salvar? Quem que eu posso influenciar? Quem que eu posso tocar? Quem que eu posso, Senhor, levar para Ti? Levar por discipulado, levar para conhecer a Tua palavra? Quem que eu posso visitar hoje? Quem que eu posso fazer isso? Quem que eu posso fazer? Isso aí, irmãos, não é só especialidade dos obreiros. Deus chamou isso todo crente para fazer essa análise. E tanto é que Cristo Jesus diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. E qual é o sentimento que houve em Cristo Jesus? Houve o sentimento dele sair da eternidade e começar a viver uma vida aqui na terra de renúncia e de entrega. Jesus veio à terra não para ele ser servido, ele mesmo falando, ele não veio para ser servido por ninguém, ele veio para servir os homens. O Senhor nos chamou para ser o modelo dele. Mas, querido obreiro, o diabo está todo dia trabalhando para quê? Para que esta mensagem não seja comunicada no teu coração, na tua mente. Aí que entra agora a arma que nós podemos usar para a gente neutralizar o ataque espiritual nesse âmbito, que é o jejum. Note bem, o jejum, ele tem, penso eu, dois grandes projetos dele. Um no âmbito espiritual e o outro no âmbito de defesa espiritual. Nesta noite, eu não vou falar do âmbito espiritual. Eu vou falar no âmbito de apologia, de defesa espiritual. Eu não vou nesta noite falar dos benefícios que vão me trazer no âmbito espiritual, da vida ministerial, né? Crente, não. O nosso foco é nós entendermos que nós estamos falando sobre mordomia, sobre trabalho, sobre ministério, sobre serviço. E o serviço que nós precisamos entender é um serviço de batalha, porque o Senhor nos alistou para um exército, e esse exército, o Senhor nos deu ferramentas para nós nesse exército estar. Você entende? Deixa eu voltar aqui só por um minuto, eu quero prosseguir. Você entende que o Senhor,
Ao longo da tua caminhada, deu ferramenta para tu estar na frente. Mas por tu estar na frente, você vai receber mais ataque do inferno. E não adianta tu culpar ninguém, porque isso é uma pressão espiritual. Você compreende que por um motivo Deus te escolheu e te deu alegria de tu não estar lá no final das fileiras, mas o Senhor te conduz para a frente. O Senhor te deu armas, mas às vezes você não se habilita a usar estas armas. Ei, querido companheiro, acorda, nós estamos numa guerra. Deus te deu armas, você precisa saber usar essas armas, porque o inimigo não brinca, ele quer tragar você e todo o investimento que Deus fez na tua vida, inclusive a tua família. Aleluia! Vejam só. Então, o jejum, ele nos ajuda na necessidade de, como um novo homem, e também na nossa vida devocional, servir a Deus. Só que eu preciso fazer esse adendo aqui primeiro. Vida devocional, ele tem que fazer parte da nossa devoção. Porque tem pessoas que jejuam somente na Semana Santa, na sexta-feira de Páscoa. Ou será que eu estou falando uma inverdade aqui? Quando acontece, porque o pastor faz um baita chamamento para sexta-feira santa, vir no jejum, mas e vem alguém? Não, vamos passear. Então pensa bem, irmãos. Há uma batalha espiritual, principalmente no tocante ao jejum, porque é uma arma poderosa para a gente destronar algo do inimigo. E é algo do inimigo que não está entronizado nos ares no primeiro momento. Está entronizado dentro de nós. Você pode bater com a tua mãozinha assim, ó. O jejum é uma ferramenta que o Senhor nos deu para, em primeiro lugar, eu combater. Mas primeiro que eu vou combater é os demônios por aí afora. Aleluia. Eu vou combater o Milton. Eu vou combater aquele velho homem que está dentro do Milton, que é ranzinza, que é murmurento, que é briguento, que não gosta disso, não gosta daquilo, que não gosta daquele outro, que tem os seus próprios projetos, seus próprios sonhos, suas vontades, que nega, que não quer fazer aquilo que Deus quer que ele faça. É a batalha, ela é espiritual, mas ela começa a combater aqui dentro contra o meu espírito, porque eu falei agora há pouco que nós somos criados num ecossistema, né? O problema é que quando nós vamos sendo criados, o inimigo vai semeando sementezinhas dentro de nós. Oh Deus! Essas sementezinhas digam o seguinte, ó. O diabo sabe que Deus o chamou num projeto espiritual para mim trabalhar na obra de Deus. Daí ele vai dizer, não, você vai poder um dia ter uma casa da praia, e você vai trabalhar lá em home office, lá na praia, e você vai viver a tua vida boa, tranquila, sem se incomodar com ninguém. O inimigo vai começando a trabalhar e diz, não, você não precisa das outras pessoas para você viver. Você pode só cuidar da tua vida e deixa os outros que se lasquem. Você vai começando a crescer desde criança, e o mundo está criando coisas dentro de nós que não foram semeadas hoje, coisas que foram semeadas ao longo da nossa caminhada. Então nós precisamos compreender que a batalha, antes de nós querer expulsar demônio por aí afora, nós precisamos entender que existe uma batalha dura para ser travada aqui dentro. Jesus Cristo, Mateus capítulo número 6, diz a palavra que antes dele iniciar o ministério, ele foi para o deserto, ele foi para um lugar limpo, onde não tinha ninguém para influenciar ele lá, e ele foi fazendo o quê? Jejumar. E por quê, irmão? Porque ele precisava fazer um processo de negação e humilhação para aquele tempo que estava ainda por vir lá na frente, e de renúncia de tudo aquilo que ele estava fazendo. Era um tempo de divisor de águas na vida dele. Sabe por que você não vai para um outro nível em ministração da tua palavra? Sabe por que tu não canta num outro nível? Sabe por que tu não ensina num outro nível?
É porque tu não quer romper e viver um tempo de desafio na tua vida, de renúncia. Porque quando tu experimentar um tempo de desafio, de romper com um tempo de comodidade, de romper com aquilo que foi te ensinado, e tu gosta, e você vai ter que deixar aquilo de lado, e você vai ter que começar a mover uma nova caminhada, isso dói, isso é difícil. Aí que entra o jejum. Por quê? Porque ele nos ajuda a nós nos humilhar e a gente entender que a gente precisa se parecer com Cristo. E se parecer com Cristo não é me parecer comigo mesmo. Filipenses 2, 7, 8, na sequência que eu li com os irmãos, diz: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Note bem, um Deus que criou o homem à imagem segundo a sua semelhança, agora ele chega ao ponto de dizer: ele foi feito à minha imagem, mas eu vou deixar esta nobreza da forma, de ser a forma, e vou me fazer na criatura. Eu vou deixar da qualificação de ser servido, e aquele que é o primeiro, porque tudo foi feito a partir dele. João capítulo 1:1. Tudo foi feito a partir dele. Ele é a forma para tudo. Mas ele deixa essa condição de forma, e agora ele se investe numa outra condição invertida, daquele que ele é somente imagem que é feita para ser servido. Isso é fácil. Existe uma guerra travada dentro de você, que você precisa entender, que você precisa se vestir numa qualidade de servo. A carne tem que morrer, este eu tem que morrer, mas ele começa a morrer pelo princípio da obediência e da humilhação, e o jejum ele nos leva a nós matarmos a nossa carne e deixarmos aquilo que a gente gosta de lado. O chimarrão que tu ama, aquele celular que você gosta de mexer e olhar toda hora no Face, você faz um propósito do teu coração: não, eu vou renunciar àquilo que eu mais gosto, e eu vou deixar de lado, e agora é o tempo, é só para o Senhor, meu Pai. Dali a pouquinho, uns dizem que dá dor de cabeça, outros dias começa a tremer, a carne não quer renunciar, mas é a hora de você dizer: fica quieto, carne, 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 porque tem mais alguma outra coisa ali na frente. Você nunca vai comer um alimento diferente na tua vida, você nunca vai ser alimentado pelas coisas novas de Deus, se você gostar e querer ficar comendo alimento velho. Nunca. Esse é o propósito. Por que isso não acontece, pastor Radamés? Porque muito obreiro podia estar pregando muito melhor, cantor podia estar cantando muito melhor, o ministério, o cara podia estar sendo usado ali, de uma forma tremenda, mas ele gosta e ele quer ficar comendo comida antiga. Mas só depois que você matar teu eu, através do jejum com renúncia, você vai começar a comer um alimento quente que veio do céu. Só isso? Não. A necessidade de nós estarmos uma legalidade espiritual. Vamos lá, Romanos capítulo 7, o versículo de número 17. Venha comigo, Romanos capítulo 7 e o verso de número 17. Note bem. Note bem. Paulo ele está falando sobre a respeito do pecado, da aliança com Deus que fomos chamados, e há um desenrolar dele falando sobre renúncia, e ele diz: de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Veja só, por quê? Porque Paulo está começando a ficar indignado. Quando ele quer fazer a coisa correta, baixa um pouquinho o volume do teclado, por favor. Quando ele quer fazer a coisa correta, tem
algo dentro dele que salta e faz a coisa errada. Quando ele quer tomar uma posição certa, algo que ele está grande dentro dele salta e toma a coisa errada. E o que é isso? Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Porque o pecado está dentro de nós. Por isso que é uma guerra espiritual. Você às vezes não tem como viver aquela tua brabeza, mas ela está ali dentro, né, pastor Dício? E o Espírito Santo nos revela. Mas e como é que tu arranca essa brabeza dali? Só com a palavra? Às vezes não. Você precisa tomar o caminho de você matar a tua carne e subjugar ela na presença do Senhor. Aí que entra o processo do jejum, meu irmão. Aí que entra o processo da negação. Porque às vezes assim, ó, sabe, a gente tem mania de dizer que o problema está no outro, mas às vezes o problema está em nós. E é nós que temos que lutar essa guerra contra nós. Só que aí que está um problema. Dentro de mim há pecado. E esse pecado impede que o mundo espiritual se dobre, se curve. Veja só como isso é tão sério. Dias atrás eu contei esse testemunho, pastor César. Leandro e a Keila vão entender o bairro que eu falo. Mas eu fui uma vez chamado para expulsar um demônio na casa de um familiar meu, num bairro chamado Batista, às 3 da manhã. Mas um dia antes, o Espírito Santo falou comigo: eu quero um jejum o dia todo. E eu propus aquilo no meu coração. Desde as 6 da tarde até as 6 da tarde do outro dia, eu não comi. Tive um tempo de consagração. Mas não sabia eu que estava pela frente. Fui dormir, jantei, dormi, tranquilo, glória a Deus. Tive um encontro com Deus em oração, ao redor da minha cama. 3 da manhã, aquele chamado. Era uma mulher que ela tinha ficado endemoniada e ela, possessa de demônios, tentou esfaquear o filhinho de 5 anos e o marido. Mas eles só me falaram desse detalhe quando eu estava no portão da casa. Eles não me contaram o que tinha acontecido. Eles só me falaram que era um demônio. Eles não me falaram o que estava acontecendo. Eu lembro que eu cheguei dentro daquela casa, eu perguntei a um primo meu: o que está acontecendo aí? Porque era muita gente aquela hora da manhã. E tanta gente assim, achei estranho um demônio trazer tanta gente assim. E quando me falaram isso, a primeira coisa que me veio na mente: vai embora, vai buscar outro obreiro. Aí quando eu parei para pensar assim, caminhando naquela escadinha, descendo, o Espírito Santo falou comigo: por que é que eu te chamei para consagrar? Por que é que eu chamei você para ter um tempo comigo? Fiquei um gigante. E disse: Senhor, essa mulher não pode estar de faca na mão quando eu entrar nessa cozinha. Aleluia. E eu entrei naquela cozinha, a mulher estava deitada num sofá e eu vi a faca no chão. E eu cheguei, fui caminhando e fiz sinal para alguém retirar aquela faca de lado. E fiz sinal para alguém ir chegando perto, porque eu não sou bobo. E a mulher levantou, olhou para mim com uma voz masculina bem forte, com as veias assim tudo estouradas, com um olho preto, escuro, vertendo sangue. O que tu quer? E eu disse: o sangue de Jesus tem poder. E o demônio olhou para mim e gargalhou: quem que não sabe que ele tem poder? Agora pensa na seguinte questão, irmão.
E se eu tivesse fornicado um dia antes? Nós estamos num culto obreiro. Eu preciso falar isso, né, pastor? E se eu tivesse abrido a rede social e ter olhado alguma coisinha que eu não devia? E se eu tivesse, talvez, realizado alguma outra coisa que vocês sabem que pode acontecer durante a semana? O demônio que sabe que Jesus Cristo tem poder, ele não saberia que eu tinha pecado? Sim ou não? Aí eu olhei para ele com a autoridade daquele tempo de consagração que eu tinha na presença do Senhor. E eu disse, em nome de Jesus Cristo Nazareno, sai! Eu não gritei, eu não falei alto, muito. Eu simplesmente disse, sai com autoridade. E a mulher desmaiou e levantou e disse, o que é que está havendo na minha casa? E pediu água. É um dos primeiros sinais que a pessoa, quando está liberta, ela pede comida ou ela pede água. E ela quis levantar, ela não tinha força. Então, irmãos, pensa bem. Há uma legalidade espiritual na tua vida quando você jejuma. A legalidade espiritual é que te dá autoridade, porque você está renunciando ao pecado e não há nada que o inimigo possa te acusar. Não há nada que o inimigo possa te apontar. Não há nada que o inimigo possa dizer, mas eu vi você fulano fazendo isso, eu vi você Beltrano fazendo aquilo, eu vi você Ciclano fazendo aquele outro. Não. Por quê? Porque o inimigo conhece nós. Olha, quando alguém vai expulsar um demônio em nome de Paulo, o demônio grita, Paulo eu sei quem é, Jesus eu sei quem é. Mas escuta, quem é você para estar aqui com essa tua vida? Aleluia. Sangue de Jesus tem poder. Deus nos chamou para uma guerra e nós não podemos brincar. Tem gente brincando com o ministério. Tem gente brincando de servir a Deus. Tem gente brincando, mas não, meu irmão. Deus nos chamou para uma guerra e esta batalha é séria. Vejam só. Paulo, quando ele fala isso, ele faz uma declaração um pouquinho adiante, verso de número 24. Ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está citando os piratas etruscos. E os piratas etruscos são piratas que era um povo que vivia na Roma primitiva, porque depois eles foram extintos. E esses piratas etruscos, quando eles pegavam uma pessoa que tinha matado outra, eles faziam um castigo. Eles amarravam um cadáver da pessoa que ele matou em cima dela e deixavam essa pessoa no sol arder e ali a seu dará amarrado ao cadáver. Necrofania. E a pessoa começava a passar os dias, ela sentia fome, ela sentia sede, mas chegava o tempo que ela queria se alimentar naquele cadáver. Aí eles cortavam as cordas e a pessoa se agarrava naquele cadáver para comer o cadáver podre. Aí Paulo está se sentindo assim. Ele está dizendo, eu estou como preso à minha velha vida. E o pior de tudo é que eu gosto de estar preso a esse cadáver que não me faz bem. Isso me faz mal. E ele pergunta, quem é que vai me libertar? Porque tem alguma coisa que está vivo e é como um animal aqui dentro. Não ache que isso tu vai libertar você, que é um animal que está te dominando e comendo aquilo que Deus não quer que tu coma, vindo só num culto uma vez por semana, ou indo numa escola bíblicazinha. Você precisa tomar uma posição espiritual, e uma das posições que você mais precisa tomar é a do jejum. Porque você vai dizer, esta velha natureza, ela já morreu, ela não está viva, e se não morreu, vai morrer. Se não morreu até agora, está na hora dela morrer, está na hora dela parar, está na hora dela bater retirada, está na hora dela sair.
Mas é no jejum. Você precisa matar esta velha natureza, porque senão ela vai querer se apaixonar e comer comida podre, e você não vai dominar ela. Mas o jejum te ensina a você colocar essa velha natureza no lugar dela, naquele lugar que ela merece, até o ponto que ela seja aniquilada. Aleluia. Região Filipenses, ele tomou a forma de servo até que fosse levado até a morte e morte de cruz. Até onde o Senhor precisa te aniquilar, e para que o Senhor precisa te aniquilar? Acho que tu não viu dessa forma ainda. Então o Senhor me traz. Porque Jesus foi aniquilado e tomou a forma de servo para quê? Para ele morrer na cruz. O Senhor está aniquilando e fazendo você descer para que propósito? Jesus sabia o propósito que ele tinha. Você às vezes sabe o propósito que tu tem, mas você precisa renunciar mais e você precisa se tornar mais servo para que você possa chegar nesse propósito. Você precisa. E o jejum, irmãos, ele nos ajuda nesse combate espiritual. Ele nos ajuda nesse combate espiritual. Vejam, há uma necessidade intrínseca também. A necessidade de nós termos paz com Deus. E o jejum, ele nos ajuda nesse entendimento de nós termos paz com Deus. Romanos capítulo de número 12, verso de número 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E um princípio está estabelecido, que o jejum é o sacrifício do nosso corpo vivo. Você precisa fazer sacrifício de algo que tem significância para você. Não é você jejuar somente por jejuar. Tu tem que renunciar a algo que gere significância para você. O princípio de jejum é o princípio de você abdicar de algo que é importante para você e é valioso para você. Você me entende, irmão? O princípio do jejum é você renunciar a algo que tem muito valor para você. Então, por exemplo, é uma necessidade de muita gente fazer um jejum de celular, já falei. Muita gente precisa fazer um jejum de televisão. Muita gente precisa fazer um jejum de parente, porque os parentes estão atrapalhando a vida espiritual dele, a vida ministerial dele. Ou não tem? Tem. Se tu não ouviu, tu vai ouvir hoje. Tem gente que precisa se libertar, porque a importância é tão grande que a pessoa não consegue servir a Deus, porque ela não consegue renunciar. Ah, mas eu tenho que ir lá. Mas de quando tu tem que ir lá? O que é prioridade na tua vida? Depois não adianta dizer que você não ganha oportunidade. Paz com Deus e paz com nós mesmos. O jejum proporciona um tempo de paz comigo mesmo. Por quê? Porque quando eu jejuo, eu mato a minha carne. Quando eu jejuo, matando a minha carne, há a liberdade do Espírito Santo dentro de mim. Há a autoridade do Espírito Santo dentro de mim. Filipenses capítulo de número 4 e o verso de número 7. E a paz de Deus que excede todo o entendimento. Não, eu não ia ler, mas eu vou ter que ler o versículo número 6. Não estejais, pois, inquieto por coisa alguma, antes vossas preocupações sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações, pelas súplicas, em ação de graças, e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração com sentimentos em Cristo Jesus. E aí segue os versículos aqui adiante. Como é que eu consigo gerar a paz de Deus com as inquietações do meu coração? Jejumando. Porque o jejum, ele vai colocar a minha carne num sentido de submissão, e vai dizer para ela, se acalme. Então, se tu é ansioso, você precisa fazer jejum. Ah, mas eu tenho ansiedade, eu não consigo, eu sou inquieto. Não, mas ali no jejum, você vai aprender a você se acalmar.
Só isso? Não, eu vou ter que apurar um pouquinho. Se você prestar atenção um pouquinho adiante, 4, versículo de número 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. O que Paulo está falando? Aquilo que vocês viram eu fazendo, aquilo que vocês viram eu praticando, vocês têm que fazer a partir de agora. Venha comigo, 2 Coríntios capítulo 6, o verso 5. Segunda carta de Coríntios capítulo 6, o versículo número 5. Paulo começa a dar uma declaração ali, ó. Um pouquinho antes, 4. Antes como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na minha paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, e aí ele vai nominando. Vejam, se ele tinha a paz e ele se podia ser irrepreensível, é porque algumas coisas ele estava praticando de uma forma correta na vida dele. Agora ele diz: como ministro que eu sou e como ministro que vocês são, olhem para a minha vida. Agora deixa eu te perguntar, querido companheiro que lidera, você pode fazer essa colocação para aqueles que você lidera, com o perdão da palavra, pastor? Por quê? Porque nós precisamos ter esse princípio que Paulo tinha. Ele tinha passado por tanta turbulência, mas ele sabia ser uma pessoa bem doutrinada no ministério dele. Os combates espirituais que ele passava eram combates que estavam ali dentro dele, muito arraigados e muito alinhados. Eu não quero que você abra comigo, porque nosso tempo está encerrando. Mas o jejum, ele produz em nós alinhamento de visão. Em Mateus, no capítulo 9, e o versículo de número 15, você vai encontrar Jesus caminhando, os discípulos estão conversando, mas daqui a pouco, eles não conseguem expulsar um demônio. E alguém chega para Jesus, os seus discípulos não conseguem expulsar o demônio. Então Jesus chega e expulsa o demônio. E alguém pergunta: não, mas espera lá, os teus discípulos, eles não são como os de João Batista, eles não jejum, eles não oram, eles só ficam com o Senhor para lá e para cá. Na verdade até orando, dão umas oradinhas, né? Mas jejum, eles dão jejum. E quem faz essa pergunta é os fariseus, aqueles que gostavam de ser visto na velha religião. Eles gostavam de fazer as coisas para ser visto e não para servir a Deus. Aí Jesus olha para eles e conhece o sentimento do coração deles e diz: não se coloca remendo novo em odre velho. Não pega um saco velho e tu corta um pedacinho e coloca um remendo novo, porque vai rasgar. Nem ao contrário. E nem pega um suco novo e coloca num odre velho. Tu coloca um suco novo num odre novo. Ainda não é o tempo deles jejuar, porque eu estou com eles. Mas vai chegar o tempo deles jejuar. Esse é o momento deles estarem alinhando a visão, não com a velha religião, mas eles estarem alinhando com um novo propósito, com um novo entendimento na minha vida. Ainda não está chegando o tempo, mas daqui a pouco eu não vou estar mais com eles. Aí eles precisam jejuar. Eles precisam. O que é a minha o que é a alinhação, o alinhamento, perdão? O alinhamento é que tu é confrontado com a cruz hoje. E tu tem que decidir se você segue a velha vida ou se segue a nova vida. Tá, tu decidiu seguir a nova vida? Agora você tem a obrigação de jejuar. Porque você tem entendimento de uma nova caminhada. E não adianta tu misturar a velha vida com a nova vida, porque vai romper, não vai dar certo. E qual o princípio que está estabelecido dentro aí? Um jejum. Só isso? Não.
nós temos um motivo muito grande aí dentro, porque Jesus disse que nós jejuaríamos, ali nesse texto, até nós vermos o noivo de novo. Então eu vou jejuar 1 ou 2 dias? Não, é um devocional, é uma prática constante que eu preciso tomar na minha vida. Um outro texto está em Mateus 17, 20 a 21. Eu estou encerrando aqui. Mateus 17, 20 ao 21. Vejam, Jesus, ele da mesma forma é interpelado porque os discípulos não expulsam demônios. Aí os discípulos, agora os discípulos, eles ficam curiosos. E quando eles chegam na sua base, o mestre descansa, eles chegam, poxa vida, Jesus, por que é que nós não expulsamos o demônio e o Senhor expulsou? Jesus olha para eles e faz uma das grandes indagações. Porque vocês têm pouca fé. Vocês não têm fé. Porque existe uma casta de demônio que ela é expulsa por jejum e oração. O que eu entendo com isso, irmão? A oração associada ao jejum é um promotor de poder na minha vida. A oração associada ao jejum é um investimento, é uma envergadura, aleluia, promovida por Deus para que desça poder sobre a minha vida e autoridade. Se coloque em pé, por gentileza. Essa associação de poder e autoridade na minha vida com o jejum vai gerar fé. Por quê? Porque tu mata a tua carne, tu expulsa o pecado de você, tu te coloca na presença do Senhor, e o Espírito Santo tem liberdade e tem lugar dentro de você para tomar a tua vida. E para você levantar do jejum e você começar a acreditar que coisas grandes podem acontecer no teu ministério, na tua vida, através de você. Agora note bem. Como é que eu devo jejumar? 3 coisas. Primeira, com moderação. Porque é o mesmo princípio da oração. Eu não jejumo para os outros verem. E isso é sacrifício. E se tu jejuma para o pastor ver, teu jejum não é nulo. Tu tem que sentir a necessidade de jejuar. Tu tem que sentir a necessidade de se consagrar. Tu tem que sentir a necessidade de colocar diante do Senhor. Quando o povo lá no passado foi dada a palavra liberada da parte de Deus que seria consumido a cidade deles, Nínive, o que o povo fez? O rei disse: vamos pegar pano de saco, vamos se cobrir e vamos jejuar. O profeta nem queria que eles fizessem isso, e nem gostou deles ter feito isso. Mas o que aconteceu com o jejum e a oração deles? Mudou, moveu o coração de Deus. Não é por causa de profeta, não é por causa de Beltrano, Ciclano que você jejuma. É por causa que você precisa sentir tua necessidade de vestir pano de saco e se humilhar, descer. Segundo, porque tem que ter um sentimento de renúncia dentro de nós. E Deus não pode toda hora estar falando para nós renunciar. Nós precisamos acordar para o sentimento de renúncia. Terceiro, nós temos que ter frequência no jejum. Não adianta você jejuar só na Páscoa. Não adianta tu jejuar quando tu vai pregar. Não adianta tu jejuar quando tu está na escala. Não adianta. Vai adiantar? Sim, um efeito melhor, isso do que nada. Mas você precisa estabelecer como rotina na tua vida um tempo de jejum. Tu não consegue jejuar um dia inteiro? Irmão, começa jejuando um período. Começa jejuando meio-dia. Começa jejuando um terço de dia. Começa renunciando a algumas coisas que eu falei aqui. E daqui a pouco você vai evoluindo. Isso é igual a oração. Tu ora 10 minutos, tu ora 20 minutos, tu ora 30 minutos, tu ora 40 minutos. Daqui a pouco você vai orar seguido. Por quê? Porque isso vai se tornando uma frequência e um hábito. Agora, com a permissão do nosso pastor, eu quero orar. Meu tempo já terminou e passou. Mas a minha oração com você é só uma. Senhor, nos ajuda a vencer a nós mesmos nesta batalha espiritual,
para que a gente possa, Senhor, se colocar na tua presença.